A paz do Senhor a todos. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos inscritos, das pessoas que vão assistir esse vídeo, das que vão ouvir, né? Porque não podem mais ver, mas vão ouvir. Quero agradecer a Deus também pela minha vida, por Ele estar me dando mais uma oportunidade de transmitir a sua poderosa palavra. Amém? E nessa noite, para a nossa meditação de fé, eu quero ler no livro de 2 Reis, capítulo 5. Livro dos Reis, capítulo 5. O título é Naamã é curado da lepra. Olha aí, ó. Naamã é curado da lepra. Porque muitas das vezes a lepra, nesse tempo aqui, era representada por uma chaga que tinha no corpo, né? Que é a doença lepra. Mas para hoje, ela venceu o pecado, né? Aquilo que atrapalha a vida da pessoa. Vamos, amém? Aí diz assim, ó. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Tinha que ter alguma coisa, né? Que não era de todo. Quando diz assim, ó, Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Ele era chefe do exército, ele tomava conta de um exército de homens, né, do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor. Então, diante do chefe dele, né, ele era um grande homem. Por quê? Porque fazia tudo corretamente e era visto por todos como uma pessoa de bom exemplo. Aí diz assim, ó, diante de seu senhor, e de muito respeito. Então, todo mundo respeitava Naamã, todo mundo, né? Porque por ele, quer dizer que através dele, o Senhor, quer dizer, o Senhor dos exércitos, dera livramento aos sírios. Então, através dele, os sírios teve livramento, né? E era este varão, homem valoroso, mas porém leproso. Então, ele tinha alguma coisa que atrapalhava a vida dele, e era a lepra, apesar dele estar doente, mas atrapalhava a vida de Naamã. Aí o versículo 2 diz assim, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, aí levaram presa uma menina, lá do país de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, nesse período. Só que todo mundo na casa sabia que Naamã era leproso. Só quem sabia era a esposa dele e a menina que via. E disse esta a sua senhora, disse esta quem a menina disse para a senhora dela, que era a esposa de Naamã, né? Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. O profeta naquele tempo era Eliseu, porque Elias já tinha morrido há muito tempo e tinha passado o sacerdócio para Eliseu. Então era Eliseu, nesse tempo era Eliseu que era o profeta, né? Estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A fama de Eliseu já tinha percorrido toda Samaria, todo o país de Israel. Aí no versículo 4 diz assim, então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim a ele contou. O senhor dele, que era o chefe dele, contou o que estava acontecendo, que lá em Samaria tinha um profeta, né, um homem de Deus, que tinha poder para restaurar a doença dele, né? Aí o que o rei disse? Aí o rei da Síria vai e envia a carta, né, ao rei de Israel, e aí ele foi e tomou 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E foi para lá, né? Ele levou a carta, entregou para o rei de Israel. Sabe o que o rei de Israel disse? E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã. O rei da Síria mandou a carta, porque para Naamã sair do território da Síria e ir para o território de Israel naquele tempo, e ainda até hoje,
Você tem que levar uma carta de notificação dizendo quem você é, o porquê, o que vai fazer. Então, isso já vem desde muitos anos, né? Então, é desse jeito. Se você for para os Estados Unidos, você não vai entrar assim, você tem que levar seu passaporte, ser todo legalizado. Ilegal você não entra, porque senão você vai ser preso. E aqui não era diferente. Como é que um chefe de um exército ia para outro país sem levar carta de notificação, sem nada? Então, o chefe dele da Síria deu a carta para ele levar. Quando chegou lá, só que a carta estava dizendo assim mesmo: logo enxergando a ti esta carta, quando o rei de Israel recebeu, né? Saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. O rei de Israel entendeu que era ele que ia curar Naamã. Viu como é que uma mensagem mal interpretada ela causa às vezes grandes prejuízos. Aí sabe o que foi que o rei de Israel fez? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes. Por quê? Porque ele viu que ele não era capaz de curar Naamã, quando ele leu o teor da carta. E disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem de sua lepra? O rei de Israel achava que era ele que ia restaurar a doença de Naamã. Só que aconteceu ao contrário, né? Aí lá no versículo 8, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu isso, né? Eliseu era um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? O rei entendeu tudo ao contrário, né? Deixa-o vir a mim, para deixar o rei de Israel deixar Naamã e ir até onde Eliseu, e saberá que é profeta em Israel. Muito bem, viu como é que é as coisas? Quando uma mensagem é mal interpretada, o que ela causa? Desentendimento, né? Aí já ia causar uma revolta, né? Entre o rei de Israel e o rei da Síria, e já ia causar um tumulto aqui. Aí o que aconteceu no versículo 9? Aí Naamã foi, veio, pôs Naamã com os seus cavalos e o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu era um profeta, um homem de Deus, verdadeiro profeta. Não era qualquer um não, era um profeta, um homem de Deus. Aí ele veio com os seus carros, todo chique, né? Muito bem arrumado. Até no momento ainda não tinha descido do pedestal, que nem a turma fala por aí, né? Ainda estava com o nariz empinado, porque ele era o comandante do exército, né? Aí o que aconteceu? Então, Eliseu nem apareceu na porta. Ele ficou lá do lado de fora. E Eliseu nem apareceu para ele. Aí disse assim mesmo: então Eliseu lhe mandou uma mensagem. O profeta não apareceu, mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Viu que foi a mensagem que o homem de Deus mandou? Por chefe do exército lá do rei da Síria, que se achava, que até no momento. Aí sabe o que foi que Naamã fez? Porém Naamã muito se indignou, ficou com raiva. Ele achava, porque ele era um comandante, né, um chefe do exército, né, ele achava que Eliseu chegava perto dele e dizia: fazia aquelas condolências, ele queria o que? Ele estava se achando. Ele queria era fama. Naamã queria que era fama, apesar dele estar doente, mas ele não mostrava que humildade, queria fama. Queria para Eliseu ficar: grande comandante, o que você por aqui? Recebesse ele, se humilhasse diante dele. Aí é que acontece muito hoje, viu? Essas coisas. A pessoa se acha o tal, 31 de fevereiro, que é atrás de fama, que Naamã queria era fama. Olha aí, porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, ficou com raiva, se irou. Eis que eu dizia comigo, olha aí, viu? Ele dizia com ele mesmo, que quando ele chegasse lá, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor. Ele achava que era assim, Tinha que pagar um preço. Irmãos, para a gente receber algo da mão de Deus, nós temos que pagar um preço, não é só assim não.
Tem que ter humilhação. Naamã não queria se humilhar diante de Deus. Não queria obedecer a ordem que Deus deu através do profeta Eliseu. Ele queria tudo de mão beijada, na mão, queria tudo na mão, igual o galo cego. Aí, ó, vamos aqui. Certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ó, mas ele achava que era tão fácil assim, né? Eliseu aqui estava representando Deus, e não é assim não. Nós temos que tem que ser humilde diante de Deus, temos que nos humilharmos diante da presença do Senhor. As coisas não podem ser assim não. A cura não é totalmente, tem que ter um processo. Aqui teve um processo na vida de Naamã, para poder Naamã ser restaurado da lepra, teve que ter um processo. Primeiro que ele não era humilde, pronto. E aí Deus não trabalha dessa forma. Segundo que ele tinha que ter um coração quebrantado diante de Deus, ele não teve. E aí tem que ter um processo. A cura não é difícil a cura ser totalmente. É porção, né? Uma porção aqui, outra ali, e assim vai. Não pode ser totalmente de uma vez, não. De jeito nenhum. Aí o versículo 12, ó. Não são porventura Albana e Farpa, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Porque ele já começou a reclamar, que foi uma murmuração, quer dizer que os rios de lá, da Síria, são melhores do que o rio lá de Israel, lá onde Samaria. Então ele achava que não era suficiente, ele achava que o profeta estava, né, querendo assim desmerecer da autoridade dele, mas só que nem assim não, de jeito nenhum. Melhores do que todas as águas de Israel, não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E por que ele não ficou antes? Teve que ficar agora? Tem que ter um processo na minha vida e na sua vida, irmãos, para nós chegarmos diante de Deus e receber algo da mão dele. Tem que ter humilhação, tem que ter um coração quebrantado, não é de qualquer jeito que a gente se apresenta diante de Deus. Naamã, porque ele achava que ele tinha carros, luxo, aquela coisa toda, chegou num carro muito chique, vai ver que foi numa limousine, e achava que o profeta ia, grande homem, você por aqui e tudo, aí invocava o nome do Senhor e passava a mão nele. Tem que ter um processo. Aqui, ó, não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou e se foi com indignação, ficou com raiva. Não queria obedecer à voz do profeta, que era a voz de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram, até os próprios servos, era mais humilde do que ele. Aí disse a si mesmo, meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não o faria? Quer dizer, uma coisinha simples, dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E no último mergulho ele ficava purificado, uma coisa tão simples, e ele não queria. Ele queria era a grandeza, estava se achando o 31 de fevereiro, olha aí, ó. Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Só isso que o profeta disse, uma coisa tão simples, né? Então, olha aí, mas aí o que aconteceu? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Olha aí o que aconteceu. Amém? Irmãos, nós temos que ser humilde diante do Senhor, para nós adquirir algo da mão de Deus. Não é só assim, não é do meu jeito, nem do seu jeito, é do jeito do Senhor. Para a gente receber algo da mão de Deus, não é como eu quero, não é como você quer, é como Deus quer. Amém? E nessa noite, essa era a palavra do Senhor. A cura de Naamã, que ele era leproso, e a lepra naquele tempo era uma doença, mas hoje é um empecilho na vida do homem. Então Deus tira o empecilho que tem na minha vida e na sua vida, para nos dar vitória em nome de Jesus. Amém? E essa era a palavra maravilhosa desta noite.
Desde já eu quero pedir, compartilhe esse vídeo. Alguém precisa ouvir essa palavra. Não fique só com você. As coisas boas nós temos que compartilhar com os nossos amigos, nossos vizinhos. Amém? Muito bem. Desde já eu peço para você, também compartilhe os vídeos dos nossos irmãos lá do Maranhão. E nesta noite, fique na paz, fique na bênção. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus, porque a vitória é nossa, debaixo do sangue de Jesus. Amém?